Tá na hora, hein? Hoje é sexta-feira, hoje é ao vivo, hoje é muito mais profunda e divertida a nossa coluna Sem Dó com o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Nós vamos falar hoje das relações entre os poderes, em especial de um poder e de um, digamos, organismo desse poder, o Supremo Poder, o Supremo Tribunal Federal, com o outro poder, o Executivo. Diga, Pondé, charmoso como sempre, bom dia. Bom dia. Bom dia. Felipe, Joana, todos. Prazer estar aqui com vocês de novo. Então, hoje nem se trata de estar com dó ou sem dó, sabe? Porque essa ideia de que talvez nesse momento o vínculo que tem sido feito entre a STF e o Lula, né, o governo Lula, nesse momento, se a eleição fosse hoje, porque tudo pode mudar até o final do ano, a gente sabe como que é, né? E a sociedade tem memória curta para uma série de coisas. Mas hoje poderia ser uma espécie de abraço de afogado, né? Como se fala no ditado popular. Por quê? Porque eu acho que aí a gente tem que dar um passo atrás. Assim. Primeiro, lembrar que no mundo contemporâneo, em que a imagem domina grande parte das relações, tanto que já nos anos 60 e 70, aquele filósofo francês Guy Debord falava de sociedade de espetáculo, né? Mas assim, a percepção das coisas determina muito, inclusive na democracia, né? E não tanto as coisas em si. Putz, isso é uma discussão tão antiga na filosofia que veio desde a Grécia, mas eu não vou viajar tão longe assim, não. Com as redes sociais, esse impacto da imagem, da percepção, daquilo que se acha que ficou maior ainda, né? E, nesse sentido, pelo fato do STF ele ter sido, digamos assim, alçado às luzes da ribalta, e isso antes da história da tentativa de golpe, né? Isso desde o mensalão começou a acontecer esse tipo de exposição pública do Supremo, né? E mais de lá para cá, quer dizer, todo o trabalho que foi feito e capitaneado pelo Alexandre de Moraes com relação ao julgamento da tentativa de golpe, né? Apesar de não ter a ver diretamente com o governo Lula, o fato é que foi o Lula que ganhou a eleição. Mas, assim, o processo não tinha a ver com o governo Lula, né? Mas a verdade é que, ao longo desses anos, a imagem de que, pelo menos parte do STF, estaria muito alinhado com o governo Lula, e às vezes, infelizmente, até algumas manifestações de membros do STF, o resultado é que, por exemplo, um alinhamento bastante claro entre o Flávio Dino e o Lula e o PT, historicamente. O Alexandre de Moraes nem tem alinhamento ao PT, historicamente, eu quero dizer, né? Se alguém olha a história dele. Mas, assim, o fato é que, neste momento, a grande parte da população vincula o STF ao governo Lula, achando que, inclusive, há contaminação de interesses, contaminação ideológica, e o resultado é que, quando o STF é arrastado, entre outros, para esse escândalo aí, suspeitas, com relação à história do Twitter, o Lula tem que tomar cuidado, ele sabe disso, né? Já se comentou isso, não estou descobrindo a roda aqui, a gente nunca descobre a roda. Mas isso é um fator. De repente, essa associação, esse vínculo que grande parte da população faz entre STF e Lula pode se transformar, nesse momento e na eleição próxima, num abraço de afogado. Afora o fato, quase delirante, né, de que certos setores mais ligados ao bolsonarismo acham que se o STF ou Alexandre de Moraes fosse arrastado em alguma forma de desqualificação da sua função, quem sabe o julgamento do Bolsonaro seria anulado, entende? A imaginação ela vai longe, mas do ponto de vista da imagem, do que aconteceu nos últimos tempos, do vínculo suposto, né, e às vezes alguns elementos meio parecidos mesmo, entre o governo e o STF, nesse momento é um problema para o Lula,
disso, a equipe dele sabe, e ele precisa achar, do ponto de vista da eleição, né, do que será feito, inclusive, pelo PT nesse momento, uma saída para que não haja o que nesse momento parece afogado. Pode ser que daqui 3 meses não pareça mais, né? A gente sabe como é que... Inclusive, o presidente Lula teve falas duras nos últimos dias em relação ao ministro Alexandre de Moraes, justamente para querer se distanciar. Disse, olha, eu aconselhei o ministro Alexandre de Moraes a se declarar impedido. Deveria se declarar impedido, porque existe aí uma associação muito forte das pessoas ao governo com o Banco Master. Pode ser que o escândalo do Banco Master vire uma marca do Lula 3, sendo que até agora há poucos indícios de ligações diretas do PT, do próprio Lula com Daniel Vorcaro. A gente não tem isso até agora, mas fica muito associado. Porque no mundo que a gente vive é difícil você esconder muita coisa há muito tempo, né? E se até agora isso não veio à tona, é possível que não haja de fato uma evidência direta mesmo, ou mesmo o fato em si, né? A gente sabe que esse escândalo, ele não é ideológico, ele transita nas duas margens do rio. Mas em relação à figura do Alexandre de Moraes, o Toffoli menos eu quero dizer em termos de impacto, não que não haja também as suspeitas que são preocupantes. Mas em relação ao Alexandre de Moraes, não é à toa, bem lembrado, Joana, que ele falou isso mesmo, e essa fala, apesar de que ela em si tem valor, eu quero dizer, o Lula tem razão em dizer isso para o Alexandre de Moraes, independente do suposto vínculo que pode ser feito entre os dois, né? Ele tem razão em dizer para o Alexandre de Moraes, olha, eu acho que você devia se declarar impedido, porque é muita coisa que está aparecendo, né? Então, isso não tem a ver, não é necessariamente só uma fala retórica eleitoreira, eu quero dizer. Ela tem consistência enquanto tal. Mas, independente ou para além disso, sem dúvida nenhuma, que pode ser percebida como assim, olha, nesse momento é bom a gente manter uma certa distância, porque eu não fui arrolado nessa história, pelo menos até agora, e quem sabe não serei mesmo, se não fui até agora, mas assim, você pode estar um pouco, está na hora de pôr as barbas de molho e eu não poderia, digamos assim, pagar esse ônus, né, ser onerado por isso no momento de eleição e que isso se transforma num verdadeiro presente para a direita, para a oposição, né, como se tivesse caído do céu, né, você colar essa história no governo Lula no momento da eleição. Né? E vai ser trabalhado, já está sendo trabalhado bastante pela oposição, porque qualquer um faria isso. Se fosse o contrário, o Lula e o PT também usariam o escândalo para colar, sei lá, se fosse o Bolsonaro que estivesse no poder hoje. Né? Pondé, lição de casa para todos nós aqui, do ponto de vista filosófico, para a gente pensar no fim de semana. Como fazer um desabraço? Essa é a minha sugestão de pauta para esse fim de semana. Grande abraço para você, Pondé. Mas eu acho, Felipe, só um minuto, claro. que você começou tocando nessa lição de desabraço. Quer dizer, às vezes o problema é uma excessiva promiscuidade na relação entre os poderes. Exato. Entendeu? E aí, aí cria uma situação possível como essa. E aí eu me lembro, sabe de quem, pra gente terminar aqui? Do Homem Cordial de Sérgio Buarque de Holanda, Pondé. Isso mesmo. Quer dizer, às vezes a gente no Brasil vai além dos aspectos formais, institucionais, privilegia amigos, entre aspas, e aí, nessa hora, vem à tona. É isso aí. Excelente fim de semana, Pondé. A gente se fala na semana que vem. Até semana que vem, Pondé. Beijo.